Você já pensou em empreender? Tem medo? Acha que empreender no Brasil pode ser um pouco mais complicado, mais difícil? Então fica aí que o Café Corporativo de hoje é para você. Café Corporativo aqui no Canal 25, vamos falar sobre empreendedorismo. Hoje o tema é esse, o assunto é a capacidade que as pessoas têm de criar, de transformar, de fazer as coisas acontecerem. E ninguém melhor para falar sobre isso como o Renato Ferraz. Renato, meu amigo, oportunidade de ter você aqui agora pessoalmente, né? Esses dias atrás nós estávamos trabalhando juntos, porém virtualmente. Seja bem-vindo ao Café Corporativo, viu? Obrigado. O Renato Ferraz Martins, que é palestrante, ele é coach, ele é mentor de negócios. O Renato é formado pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo. Ele também tem a formação em hipnose ericksoniana. Ele é facilitador em processos de aprendizagem e tem mais de 12 mil horas de treinamento comportamental imersivo aplicado. Renato, acima de tudo, eu tive uma experiência muito positiva com ele, que ele foi o facilitador na oportunidade que eu fiz o Empretec, que eu me tornei empreteco, né? Renato que me pôs naquelas coisas lá que eu não vou contar aqui, porque o Empretec é meio sigiloso, né, Renato? Renato, o que é empreender? O que é empreendedorismo? Como que você definiria? Olha, para falar de empreendedorismo e pensar na figura do empreendedor, o empreendedor é aquele cara que ele tem uma ideia e ele coloca ela em prática. Se eu fosse fazer uma definição mais curta e singela, seria essa. É o cara que tem uma ideia, coloca ela, traz ela do abstrato para um papel e coloca ela em prática. E com isso ele acaba mobilizando, modificando a vida dele, os destinos, as pessoas que envolvem, muda a região dele, muda tudo. Então, é algo muito importante, assim, o papel do empreendedor. Mais do que ter a ideia, então, empreender, colocar em prática. Isso, colocar em ação. É que nem você pensar não adianta só ficar fazendo preparatórios. Tem gente que fica com um discurso de praticamente a vida inteira com uma ideia, um planejamento, se tivesse um mercado correto, a hora que o dólar estiver nesse precinho, a hora que eu tiver essa idade, a hora que meus filhos crescerem, e passa uma vida toda e não faz. O empreendedor não, ele pensou nisso também, só que ele fez. Então, se ele fosse um barco, não é um barco que está ali atracado no porto, que é o lugar mais seguro que as pessoas ficam fazendo planos. O barco do empreendedor é um barco que zarpa. Que está em alto mar. Exatamente. E que, acima de tudo, se adapta à realidade, ao clima, se chove, se não chove, se o mar está com a maré tá mais alta, como é que tá, se tem onda. Ou seja, o empreendedor é aquele cara realmente que vai navegar, é isso? Isso. É legal você falar dessa questão de adaptação, né? Porque, planejei um tempão, coloquei esse meu barco em alto mar. Significa que as coisas vão acontecer exatamente como eu pensei? Não. Mas se eu tinha um destino, defini aonde eu queria chegar. Até para os ventos colaborarem ou não, eu preciso ter um destino, né? E aí teve um temporal, teve uma coisa que não se pensou, um determinado tipo de alimentação que não vai dar para algum tempo, vou ter que racionar isso. Então, vai se fazendo ajuste, quer dizer, essa parte de ter posto a ideia no papel e fazer esse plano, não é que a gente põe e acabou. Ao finalizar isso, é como se ficasse vivo aquele planejamento. Agora eu estou vivendo ele. E conforme as coisas vão acontecendo, eu avanço. E qual que é a vantagem? Cada uma coisa que eu coloquei ali é uma surpresa a menos que eu tenho nesse caminho, nesse mar. Agora, quando se fala em riscos, é mais seguro ter um plano de negócios, né? Talvez o mapa, a bússola, isso faz sentido? Faz bastante sentido. A questão do risco é intrínseca, é uma coisa inerente ao empreendedor. Praticamente não dá nem para a gente conversar sobre empreendedorismo se a gente não passar pela questão do risco. Quer dizer, você entrou num barco, colocou o barco para navegar, tem risco? Tem, porque assim, qual que é o lugar mais seguro? Atracado no porto, mas não é esse. Agora, para eu estar lá, eu vou ter que me colocar numa situação de desafio, quer dizer, se eu quero buscar alguma coisa além do que eu vejo naquela praia, do que está ao alcance dos meus olhos, eu vou ter que experimentar umas coisas novas e até ter chance de dar errado, né? Porque se eu investir em alguma coisa que não tiver chance de dar errado, também não vai ter chance de dar certo. De dar certo, não tem. Aliás, o resultado é tão proporcional ao risco, né? Isso não quer dizer também que se eu quero resultados altos, eu tenha que necessariamente correr riscos incalculados. Todo risco ele precisa ser calculado, mas o que não pode é querer correr risco nenhum, porque daí não empreende, né, Renato?
Dependendo da forma de se pensar isso. Quando algo com um risco muito baixo, é só pensar assim, em investimentos financeiros, né? Qual dos investimentos que você colocaria como mais conservadores e seguros? Uma poupança, mas ela vai te dar uma determinada renda. Alguns outros tipos de investimentos que poderiam te dar mais, também vai envolver ou um planejamento seu, porque eu vou ter que dispor desse dinheiro por um tempo maior, ou uma coisa um pouco mais arriscada no mercado financeiro. Mas não significa que se eu for lá no extremo e fizer uma loucura, significa, nossa, então eu tenho a maior chance. Isso é um caminho que acaba não beneficiando. Então, normalmente, se a gente pensasse do funcionamento do empreendedor, ele é uma coisa mais virtuosa, é uma coisa mais como um caminho do meio. Não adianta eu querer ser corajoso demais ao extremo e morrer, vou acabar sendo inconsequente num dado momento. Mas se eu vier aqui por outro lado e eu tiver medo disso, o que vai acontecer? O medo me paralisa. Aí só de pensar nisso, eu não consigo fazer nada, eu não avanço. Então qual que é o caminho do meio aqui, né? E se a gente pensar em correr riscos, é a prudência. Pensando na virtude, né? O Aristóteles, há 350 anos antes de Cristo, ele já trazia isso. Esse caminho do meio, que é a prudência, é justamente o que a gente está trazendo, olhando um empreendedor sendo capaz de assumir risco para avançar. Você falava no início a respeito do que é ser empreendedor, que é tocar o projeto, né? E às vezes a gente, leigo, né? Não é muito o meu caso, eu não sou tão leigo assim, mas aquela pessoa que é leiga, ela pensa em empreendedor como aquele sujeito que teve uma grande ideia, como aquele sujeito que inventou alguma coisa fantástica para revolucionar um mercado. Quem é mais empreendedor? É o que cria ou o que toca o projeto? Vamos pensar em duas coisas aí, né? Existem as duas possibilidades. Das duas vertentes que você trouxe, existe uma chance de sucesso. Eu posso ter uma sacada num dado momento, avançar na direção do que eu achei, porque às vezes você tem só a sacada, você não colocar em prática, não adianta nada. Tive a sacada, vem e faço. Mas tem outra que eu aposto em alguma coisa, mas é muito mais gradativo. Eu vou ter que ter mais paciência, vou ter que ter mais persistência para avançar nisso. E aí o que é o mais comum de se encontrar no mercado? A pessoa que acabou vencendo por persistir. Teve a ideia, determinou o que queria lá na frente e é capaz de assumir risco. Mas vai ter muito trabalho até conseguir ter um resultado. Por exemplo, tinham dois navegadores, não sei se eles são iatistas, o que eles são ou eram, que eles tinham um problema para eles, que era usar um determinado calçado dentro do barco que não deteriorasse, que não estragasse com o tempo e que não fosse escorregadio. E, principalmente, que a água pudesse escoar, porque senão não podia ser uma bota fechada, né? Desenvolveram um calçado com uma borracha que não estragava, cheia de furinhos e buracos em volta e que pudesse prender no calcanhar. Chamaram de Crocs. Aí você fala, é uma sacada. Nesse momento, eles não estavam nem pensando em empreender dentro dessa área, porque eles estavam resolvendo uma coisa deles. Estavam buscando uma solução para eles. Isso, e acabou resolvendo. Podemos olhar essa situação como uma situação de que alguém que teve uma ideia e foi. Mas, para cada uma história dessa, a gente vai achar 10 outras de alguém que pensou e trabalhou e seguiu um caminho muito maior, né, e mais consistente, porque não dá para você esperar ou passar a vida tendo uma sacada. Quantas pessoas, de fato, têm uma sacada para fazer, né? Que artista que pensa em fazer uma música e ela sai completa com uma letra? Às vezes vem um versinho, vem alguma coisa e o cara começa a trabalhar e trabalha até sair. E mais, completo, né, Renato? Quantas músicas maravilhosas que nunca saíram do papel ou que o autor dessa música nunca colocou ao público. Então não adianta você ter uma pérola que não é mostrada, que não é colocada à venda, que não é colocado ao público. É verdade. E isso daí, Aguinaldo, se a gente for pensar, é um problema de muitas pessoas. É até uma das razões para não empreender. Porque se eu tiver que colocar uma ideia disso para alguém, eu vou me expor. Ao fazer isso, eu tenho que me expor. Ao me expor, eu vou ter julgamentos, vou ter uma série de coisas. Aí eu prefiro fazer o quê? Guardo isso comigo. Só que com isso também eu me afasto da chance de ter uma satisfação grande de conseguir colocar à prova aquilo, né? Sim. Há alguns anos atrás, eu visitei uma empresa para fazer... Era uma minha empresa de software, né? Para eu fazer um orçamento para eles de um software.
Ao conversar com aquelas pessoas, Aguinaldo, eu fui na casa da pessoa, porque a empresa ainda não existia. Um pai e um filho me descrevendo a empresa. Você não tem ideia da animação deles e o quanto aquilo estava avançado. Eles tinham até um mascote desenhado, as primeiras ações de marketing, eles tinham tudo que se precisava para a empresa. E eu lembro que eu reparava assim, ao conversar com eles aqui, a mãe fazendo um café para a gente na cozinha, e eu via que ela olhava assim para baixo, é como se eu falei, essa mulher já ouviu essa história muitas vezes. E eu comecei a avançar com eles. Eu falei, há quanto tempo que vocês estão planejando? 6 anos. 6 anos, ninguém consegue avançar. Isso aí está escondido. Isso é quase que, mesmo que eles estavam dividindo comigo naquele momento, mas é quase como ainda guardar a pérola, na zona de conforto, porque eu vou ficar com isso no papel, esse sonho todo é bonitinho. Então, esse é um barco que está lá atracado no porto. E, na verdade, faltou o quê? Esse ímpeto, essa motivação para sair do que a gente chama de zona de conforto. A gente volta a falar daqui a pouco, nós vamos fazer um intervalinho, Tá bem. porque no segundo bloco eu quero entrar num outro assunto um pouco mais avançado aqui para o nosso telespectador que busca empreender. Até daqui a pouco. De volta aqui ao nosso Café Corporativo, no segundo bloco hoje com o Renato Ferraz. Renato, meu amigo, a oportunidade de aqui entrevistar alguém que em algum momento foi meu mestre. Te agradeço por isso aí, pode ter certeza que fez a diferença. Foram bons momentos. Foram bons momentos e que hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui presencialmente entrevistando o Renato aqui no Café Corporativo. Renato, tem muita gente que não quer empreender, não só porque acha que é arriscado demais, mas porque entende que está mais seguro no emprego, né? E às vezes, em algumas situações da vida, aquele emprego também não se mostra muito seguro, né? E aí eu sei que você fala muito sobre a teoria das necessidades. Qual é a relação que você vê nisso? Legal, dá para a gente relacionar bastante isso com esse nosso momento atual, né? Pensar em segurança de trabalho e olhar esses últimos meses aí que nós passamos, não temos dúvida. Não existe. Se ela havia, era só uma questão mental, que muitas das coisas da segurança têm a ver com a nossa situação mental de segurança e não com a realidade em si. Tanto que falamos muito de zona de conforto, e se eu pudesse mudar esse conceito, eu chamaria de zona de segurança. Porque você não fica num emprego, você não fica numa mesma situação, você não fica num casamento de 30 anos, você não fica, às vezes, numa empresa só pagando conta durante 20 anos ou em algo que não te dá satisfação por conforto. E dizer que está confortável ali, né? Você fica porque é seguro. Fala, opa, aqui é seguro. E muitas vezes tão não confortável é que o sujeito passa 30 anos reclamando da vida. Isso. E admirando aquele que, fulano lá, empresário, olha, eu queria ser como ele, mas você nunca se lançou para ser. Como é que vai ser? E no fim, ele ainda acaba encontrando, de alguma forma, algumas desculpas para si mesmo. Mas não dava, naquela época não era possível. Eu não tive a oportunidade. E se conforta e passa por uma vida sem ter tido uma satisfação, sabe? Estourar uma champanhe, fazer uma conquista enorme, não importa se você tem 40, 50, 60 anos, na hora que você faz uma conquista de algo, você fica com 18 automaticamente. Agora, para te responder em relação à teoria das necessidades adquiridas, que é do David McClelland, né? Tem 50, 60 anos, aí, coisas do século passado, mas assim, é um material excelente, porque quais são as conclusões dele? Ele diz que, antes até de pensar quem é quem funciona de qual jeito, existe alguma influência do meio. O meio não é determinante, não é por esta razão ou por aquela de fatores externos que você conseguiu ou não ter sucesso. Mas quer queira, quer não, o seu jeito de pensar, até para você imaginar ir para algum lugar, você tem que, se não existem alguns recursos, como que eu vou viajar? Ou pensar há séculos atrás, se não tivesse o avião, todos os conceitos para ir para um outro lugar, para um outro lado do mundo, tem muitos fatores externos que de alguma forma interferem. Por exemplo, se fôssemos olhar nós aqui dentro do Brasil e olhar um pouco a América do Norte, em especial os Estados Unidos. Por que esse país? Porque quer queira, quer não,
tem muita tecnologia, eles têm uma condição financeira, uma média financeira superior à nossa, né? E se você olhar, as histórias deles são todas engrandecendo o país. São todas coisas bonitas. Eles são apaixonados, né? O jeito de ter conquistado a liberdade da Inglaterra. Então, é todo mundo... o cara se sente orgulhoso daquilo, faz parte de algo. Aqui se pode fazer algo. E aí tem um cara chamado, acho que é James Truslow Adams, que em 1931, ele que cunhou, acho que o termo do... Sabe, o sonho americano? Então, as pessoas... Sonho americano. É uma coisa romântica, não é? Nossa, uma terra... de liberdade, onde você pode vir, seja você de que cor, de que gênero, etnia você for, e aqui você pode vencer e dar certo, e somos todos iguais. Até na declaração da independência deles, eles têm esse texto. E aqui nós temos uma condição diferente, parece que aqui nunca fomos incentivados a fazer algo, e ter essa sensação forte da liberdade, do que podemos tudo. Não, você tem que arranjar um trabalho para poder pagar suas contas, você tem que fazer o mínimo para cumprir algumas coisas e não reclamar muito de outras, né? E até as condições de governo, se a gente pensar num liberalismo, apesar que nesses últimos anos tem se investido um pouco nesse sentido, pelo menos na intenção de que permitir uma economia de mercado, ainda assim nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, não é simples. O cara que vence aqui no Brasil, eu penso assim que nem um cara sabe as pessoas que fazem exercícios, que põe um negócio peso, de areia halteres, e né? pula tudo. A hora que solta, o cara vai lá e detona e pula muito mais alto. É como se fizesse isso. Você vencer aqui, a hora que você for lá fora, você vai ter uma condição muito melhor. Agora, o McClelland, fora essa interferência, ele estudou muito as pessoas. Ele estudou os empresários, ele estudou estudantes, ele olhou para o ser humano. Outras pessoas também fizeram isso em momentos tanto mais para trás dele, né, e alguns depois. Mas ele, ao fazer isso, ele entendeu o porquê as pessoas fazem algumas atitudes. Por que aquela pessoa que tem uma realização ou que teve uma conquista grande, o que é que ela fez, afinal? Não é algo só relacionado a um sentimento, a uma vontade. Tem a ver de como as pessoas se comportam para isso. Eu reparo que aqui no Brasil tem duas situações. A gente aprende nos livros que existe o empreendedorismo por necessidade, existe o empreendedorismo por oportunidade. E sempre se ensina que por oportunidade é melhor. Mas eu percebo que aqui no Brasil a gente distorce um pouco isso. E você pode me contrariar se for o caso, Renato, mas eu percebo que muita gente que vai empreender por necessidade acaba prosperando porque aquela é a única alternativa da pessoa, ela se dedica àquilo, a pessoa vai em busca e com boas condições ou más condições o cara dá um jeito. E outros que eu vejo investindo e empreendendo por oportunidade, o sujeito vê a oportunidade, mas ele tem lá um empreguinho dele, o cargo público dele, o concurso, ou até mesmo uma outra coisa que dá renda, então ele fala, vou colocar isso como meu segundo negócio. E toda vez que você coloca algo como segundo negócio, a sensação que eu tenho é que o sujeito não tem uma mentalidade de investir naquilo do tipo, é meu segundo negócio. Se eu perceber que não está indo bem, eu tiro tudo dali. Ele já é segundo negócio, ele já está colocado em segundo plano. Você percebeu que... Então, eu não sei se essa é só uma sensação minha, se você concorda com isso, mas eu percebo que muita gente prospera pela necessidade justamente porque coloca todas as suas forças ali. Perfeito. Vamos costurar um pouco. Você abriu bastante coisas aí para que a gente possa costurar e analisar. Concordo contigo em vários desses fatores e tem alguns outros elementos também para incorporar nesse processo, né? Quando você pensa em empreender oportunidade e necessidade, é como se houvesse também um glamour maior na oportunidade. É como quem diz, eu não estou aqui no seu... Eu não me rebaixei esse nível de ter que fazer, né? Eu lembro quando saíram algumas pesquisas, nesses últimos 20 anos, teve umas três, um instituto chamado GEM, Global Entrepreneurship Monitor. É uma entidade fortíssima e analisando empreendedores, e o Brasil tinha saído como o país mais empreendedor do mundo. E aí, só que a hora que se falava que a maior parte era por necessidade, é como se aquilo denegrisse. Isso, né? como se aquilo tirasse o valor, né? Então, e esse é um... E colabora com aquela nossa sensação de brasileiro de muitas vezes se sentir um pouco inferior aí que é cultural. Que é cultural e não é uma coisa que se mexe ou se move no estalar de dedos. Mas a questão para corroborar aí com a sua teoria do que o cara que
que empreende por necessidade, ele acaba se dedicando mais. O da oportunidade, um dia ele teve uma ideia. O cara do Crocs, por exemplo. Às vezes nem estava pensando naquilo. Explorou aquilo. Nossa, virou o que a gente conhece no mundo todo. Mas o cara que empreende por necessidade, ele chega num ponto onde ele não tem outro recurso, ele não tem outra saída. É como alguém que atravessa uma ponte e explode a ponte atrás de si. Não é mais um plano B. Eu não tenho, mas se não der certo eu volto para lá. Não. Vai ter que dar certo. Porque agora vai ter que dar. Isso era o que eu tinha. E isso dá para fazer tanto quando você não tem dinheiro, mas se eu pensar, olha, vou falar de um dos caras mais conhecidos do mundo aí. Se você pensar o início do Walt Disney, que ele era uma pessoa de recursos, não é alguém que tinha alguns filhos para alimentar e acabou o último dinheiro e aí teve que fazer algum negócio. Não é essa a linha dele. Mas quando ele tinha uma ideia, que ele queria fazer o desenho da Branca de Neve, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha. Ele pegou todo o dinheiro que ele podia emprestar de todas as pessoas da família, de todas as instituições, e foi para frente. Esse é um cara que também, por acreditar em algo, ele zerou todos os recursos que ele tinha. Esse cara explodiu a ponte atrás dele também. Não é porque ele tinha um mar para sair nadando de braçada para fazer. Então, assim, existe um valor nas duas coisas, mas o fato de você explodir a ponta atrás faz o quê? Que você coloque, a gente fala assim do afeto, eu coloco todo o meu afeto nisto que eu vou fazer. Ou eu faço isso porque a minha ideia está tilintando tão forte na minha cabeça, ou porque eu preciso fazer isso, e nas duas chances. Renato, a gente vai para mais um intervalo aqui, eu volto no próximo bloco para me despedir de você e para a gente encerrar o nosso programa, tá bom? Até daqui a pouco no Mais Cafeína. Mais cafeína, um pouquinho mais de cafeína aqui no nosso Café Corporativo, que teve hoje a oportunidade de entrevistar o Renato Ferraz. Muito obrigado, viu, Renato, por ter vindo ao Café Corporativo, ter trazido para a gente aí tanto conhecimento. Obviamente que a gente pode conversar mais em outros momentos. Nós recentemente fizemos uma live, participou aí do 4 em Pauta e agora aqui no Café. Muito obrigado, viu? Olha, eu que agradeço. Engraçado, eu te encontrei hoje pessoalmente depois de alguns anos, mas por termos convivido ou via uma live ou via o programa 4 em Pauta, parece que a gente tem conversado muito nesses últimos tempos. Pois é, não é verdade. E hoje passou rápido demais. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade de bater um papo, porque esse é um assunto muito importante, acho que pode ajudar muitas pessoas a pensar de uma forma diferente. Estou muito contente de ter vindo aqui. Aí já fica então aqui no ar um convite para você voltar agora no início do ano que vem, entre fevereiro e março, para falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, dar oportunidade também para as pessoas se planejarem no seu sentimento empreendedor. E eu aqui quero finalizar o programa de hoje dizendo que eu tenho um sentimento de que o Brasil é um país que, embora oficialmente ele seja um país capitalista, ele tem, infelizmente, uma mentalidade socialista. Nós fomos educados a não querermos correr risco, a sempre esperar que alguém venha resolver os nossos problemas, que alguém nos garanta. A faculdade, ela existe para formar técnico. Você tem todas as aulas técnicas e ninguém te ensina a conversar, ninguém te ensina a se comunicar, ninguém te ensina a empreender, ninguém te ensina a vender o trabalho, aquele mesmo trabalho que a faculdade te ensinou a fazer. As pessoas não ensinam empreendedorismo, coisa que no mundo de hoje é fundamental. Então nós deveríamos pensar um pouco menos em ter alguém que nos garanta aquilo que nós próprios podemos nos garantir. Isso, na realidade, vale até para você que trabalha como CLT. Pensa em gerar o seu valor, que daí você vai ser valorizado pela empresa, ao invés de ficar pensando quem é que pode dar. A empresa não dá nada. Quem produz é você, não é a empresa que dá. Então pare de esperar que outros realizem seus sonhos. Pare de pôr o seu sucesso na mão de outras pessoas. Esse é o Café Corporativo, espero que você esteja com a gente nas próximas semanas também e que volte lá no YouTube e busque os programas passados. Esse é o nosso programa de número 173, se eu não me engano, ou seja, tem outros 172 lá que você, se quiser, pode assistir. É quase um Netflix. Até lá.
a 25 Pet deseja a todos um Feliz Natal e que em 2021 não falte motivos para comemorar. E nada melhor de comemorar com quem amamos. E assim que os nossos pets tenham sempre um lar repleto de amor e alegria. Boas festas! 25 Pet, um oferecimento Jundiaí Shopping.